Olá, boa tarde a todos. Vamos lá para mais um bate-papo. Eu vou fixar agora nos comentários o nosso tema de hoje, certo? Boa tarde para quem está entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, chamando o pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu ver. Vou botar aqui de novo os comentários. Nosso bate-papo de hoje vai ser por que eu não consigo mudar de hábito? E aí, o que é que vocês acham? Sejam bem-vindos todos. Só fixando aqui o comentário. Olá! Então seja bem-vinda, Elizabeth, Violeta. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só chamar aqui o pessoal para a gente começar o nosso bate-papo. E aí, turma, sobre o tema de hoje, o que é que vocês têm dificuldade de mudar de hábito? Como é essa história para vocês? Me contem aí nos comentários. Ou é tudo bem quando você quer mudar um hábito? Tiane, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá aqui. Boa tarde, seja muito bem-vindas. Então, turma, o nosso bate-papo de hoje vai ser com relação... Por que eu não consigo mudar de hábito, né? Porque é tão difícil. Você já falou essa palavra, é muito difícil mudar isso em mim. Já falaram isso? Então, por que será? E aí, novamente, boa tarde, Grazi, boa tarde, Mari. O que eu estou trazendo outra demanda, né, do consultório. Esse mês eu estou trazendo as demandas do consultório, porque talvez possa ser a sua demanda também. Então, bora lá. Então, é muito recorrente, toda vez que uma pessoa chega no consultório, e aí a gente vai falar sobre como é que é a rotina dela, os hábitos dela, e o que é que a gente precisa, né, melhorar para que ela consiga o objetivo dela, que é saúde, né? Todo mundo vai lá, tá procurando melhorar alguma coisa para melhorar a saúde. E aí, quando a gente começa a identificar, eu não consigo beber água, a gente já falou sobre isso. Joselita, eu não consigo, né? Eu não consigo dormir mais cedo, eu só consigo dormir tarde. Então, muitas das vezes, Verúzia, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Então, muitas das vezes, o que é que as pessoas me dizem? Joselita, é muito difícil, eu não consigo. Osmar, que prazer ter você aqui. Entendeu? Então, por que é tão difícil, né, a gente mudar os hábitos? O que é que vocês me digam? Vocês também têm dificuldade para mudar de hábito, né? E na realidade, o que são esses hábitos? O nosso cérebro, uma das funções primordiais dele é economizar energia, porque ele sempre vai trabalhar na nossa sobrevivência. Essa é a função do nosso cérebro, que a gente sobreviva. Uma das formas de sobrevivência é economizar energia. Então, para economizar energia, o que é que o nosso cérebro faz? Ele tenta automatizar tudo, certo? E é onde são criados os nossos hábitos. Por exemplo, se você faz por infância, né? Você tá lá começando a aprender a escovar os dentes, aí você vai lá, né? Mamãe ensina, papai ensina como escovar os dentes, coloca creme dental na escova, coloca na boca de um lado, de outro, e aí você faz uma vez. Hoje, pense aí, vocês pensam como estão escovando os dentes, que você tem que ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo? Não, é tudo feito no automático. É um hábito que você já criou de acordar, né?
e escovar os dentes, né? Assim, para algumas pessoas que criaram esse hábito. Então, é justamente isso. O cérebro, tudo que você faz com repetição e frequência, ele pensa assim, poxa, ela tá fazendo tudo isso e eu não posso mais gastar energia pensando em como fazer. O que é que eu vou fazer? Automatizar. Quando eu automatizo, criou-se um hábito, entende? Então, o hábito ele é criado dessa forma, uma forma do nosso cérebro de economizar energia. Tudo bem até aqui? Entendeu como se cria o hábito? Tudo que você faz por repetição e frequência. Júnior, boa tarde. Acho que é Carla, né? Que tá aqui também. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, o nosso hábito na nossa cabeça, ele vai como se fosse um loop, ou seja, um ciclo, certo? Que vai sendo repetido. Isso é um hábito. Tudo que a gente vai repetindo. Então, na nossa mente, isso é criado um loop. Que muitas das vezes esse hábito, ele tem um gatilho, que é um fato que ocorreu, né? Por que você tem que escovar os dentes? Ah, pra minha boca ficar com um hálito bom, para evitar cáries. Esse é o gatilho. A rotina é escovar os dentes. E se você perceber, a partir de hoje, percebam isso e depois me falem. Se vocês perceberem, o ato de escovar os dentes, vocês vão sempre começar da mesma forma. Então, por exemplo, eu começo sempre do lado esquerdo, depois vou pro direito. Então, você vai ver que é da mesma forma que você começou e aí repetindo, se formou um hábito, vai ser do mesmo jeito. Preste atenção como se vocês não escovam os dentes da mesma forma. Sara, boa tarde, Edmilson. Então, o hábito é isso, é o gatilho, que é que me leva a ter aquele comportamento. E a rotina, certo? Que é como eu faço, né? Qual é o comportamento que eu tenho. E no final, a recompensa. Esse é o ciclo que o nosso cérebro, ele vai fazendo, que a gente chama de loop, né? Com relação ao hábito. Então, o hábito, ele sempre vai ter um gatilho, que é aquilo que vai motivar a ele fazer. O fazer é a rotina, né? E a recompensa. O que é que eu ganho com aquele hábito? O que é que você ganha escovando os dentes? Ah, um sorriso mais bonito, um hálito melhor, né? Sem cáries, ou seja, eu tenho uma recompensa. A mesma coisa é para todos os hábitos que você tem. Você vai ver que você tem uma motivação, que é o gatilho, né? E aí você faz a rotina e você tem a recompensa. Então, assim, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir se um hábito é bom ou ruim. Ele não faz essa distinção. E aí por isso que os vícios, eles também são hábitos. De tanto você fazer, gera o gatilho e tem a recompensa. Entende? Então, o cérebro, ele não consegue fazer essa distinção de que é bom, que é ruim. Ele sabe que você desprendeu em um determinado momento energia para ter aquela rotina e ele, para poupar energia, automatizou, criou um hábito, certo? Que um hábito, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Um vício é um hábito ruim, entende? Então, aí eu começo a chegar, então, nessa questão que as pessoas dizem, por que é tão difícil mudar um hábito, certo? Aí eu já começo a dizer, pode até ser difícil, mas não é impossível, você pode mudar. Porque o que é que acontece quando você tem esse hábito? Significa que o seu cérebro, ele tem um caminho do gatilho, né, para recompensa, e ele só sabe aquele caminho. Então, quando você quiser mudar um hábito, né, que a gente não exclui um hábito, a gente modifica esse hábito. Porque a maneira mais fácil que a gente tem de adquirir, né, de mudar um hábito é manter, né, até mesmo o gatilho e manter a recompensa. A gente só vai mudar o meio, que é a rotina. Aí, a partir daí, você vai fazer uma rotina melhor de acordo com os seus objetivos, entende? E aí fica mais fácil para o seu cérebro entender esse caminho novo que ele vai fazer. Porque, na realidade, quando você está construindo, né, tentando modificar um hábito, você está dando ao seu cérebro um outro caminho. Porque até então ele só tinha o caminho do hábito que você quer. Clécius, boa tarde, que bom ter você aqui, entende?
Então, assim, bora lá. Fora isso, essa questão do hábito, não adianta as pessoas eu falar, né, para uma paciente que vai para o consultório, dizer, olha, a partir de hoje, você, para melhorar a sua saúde, você vai precisar parar de fumar. Aí a pessoa olha para mim, tá, tudo bem, Joselita, eu vou fazer. Mas, se ela não quiser mudar, se ela verdadeiramente não desejar aquela mudança, digam aí, vocês acham que ela pode usar medicação, ela pode usar os adesivos, ela pode usar qual mecanismo for. Se esse desejo de mudança, de criar um novo hábito, não for verdadeiro para ela, o que é que acontece? O cérebro, ele termina não permitindo, porque ele vai gastar energia tentando mudar aquilo que a pessoa, né, internamente está dizendo bem assim, olha, não acredite no que eu estou dizendo, não quero mudar. Entende? Isso é muito comum, por exemplo, chegou recentemente um casal no consultório, e aí eu ia tratar algumas coisas, ansiedade e tudo mais, a esposa dele falou assim, aproveite e bote uns pontinhos aí, que seria com a acupuntura, bote uns pontinhos aí, pra ele deixar de fumar. Aí eu, tá, tudo bem, né? Só que aí quando eu fui conversar com o paciente, aí eu conversando com ele, aí perguntei, né, se ele já tinha tentado várias vezes de deixar de fumar, e ele disse, não, já tentei várias vezes e tudo mais, mas não consegui. Aí eu disse assim, mas, deixa eu perguntar ao senhor, o senhor quer parar de fumar? É importante pra você? Ele disse, não, eu nunca tive vontade de parar de fumar. Minha esposa que quer que eu pare. E aí, o que é que vocês acham? Ele nunca vai deixar de fumar. Por quê? Porque não é um desejo dele, entendeu? Então, toda vez que você for querer mudar um hábito, esse hábito ele não pode ser mudado porque outras pessoas querem. Esse hábito ele tem que ser mudado porque você, a partir de um determinado momento, por alguma situação, decidiu que aquele hábito não serve mais para você, e que você quer adquirir um novo hábito. Aí sim você vai conseguir. Então isso é importante. A mudança de hábito, ela tem que ser uma decisão sua, verdadeiramente sua. Não porque outros querem, porque você vai desprender uma energia, mas o seu cérebro vai rebater e não vai concluir que você consiga mudar, consiga fazer um novo caminho neural, um novo caminho no seu cérebro, dizendo que a partir daquele momento você tem outros caminhos para gerar outros comportamentos, entende? Então, isso é um dos pontos bem específicos que a gente tem que fazer. Primeiro, até agora eu já disse que como é que funciona o hábito, que é uma forma de economia do nosso cérebro para quem está chegando agora, certo? Então, para economizar energia, o nosso cérebro ele tende a automatizar tudo aquilo que a gente faz com frequência e repetição, tá? Outra coisa é que o nosso cérebro ele não distingue um hábito ruim e um hábito bom, certo? Ele vai automatizar aquilo que você está fazendo com frequência e repetição, certo? Então, não adianta a gente fazer bem assim, porque ser sedentário não é bom para mim, mas eu não consigo. Mas o seu cérebro, ele só tem um caminho de que você, nos seus tempos de folga, ou você tá sentado, você tá deitado, assistindo filme, né, no sofá e tudo mais, ele não sabe o caminho de você se pré-vestir uma roupa, colocar um tênis e fazer uma atividade física, certo? Quando você apresenta essa nova rotina para ele, é um gasto de energia para ele. Vocês já entenderam isso, né? Então, se é um gasto de energia para ele, primeira coisa, ele vai buscar. É realmente isso que você quer? Claro, é realmente isso que você quer? Sara, é realmente isso que você quer? Não, não é bem isso não. Eu só tô fazendo para dar uma enganadinha, né? Muito frequente isso, gente. Ano novo. Ano novo, todo mundo faz planos que vai mudar tudo, né? Que a partir de amanhã... Eu sou 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro eu sou outra pessoa e faz todos os planos que vai mudar vários hábitos e tudo mais. Quando chega no dia 2, você já não quer mudar tudo, não é assim?
O que é que acontece no dia 1º que muda toda a programação que você fez no dia 31? Entendeu? Oi, Litinho, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com você. Entende? Então, assim, o seu cérebro, ele não vai gastar energia com uma coisa que ele sabe que você não quer, certo? Então, vai existir a procrastinação, né? No dia vai dar dor de cabeça, o corpo vai ficar doente, porque é uma forma do cérebro estar dizendo para você, não gaste energia, você não quer isso, entende? Então, para mudar o hábito, a gente precisa ter a força de vontade e a motivação, certo? Então, a força de vontade e a motivação, elas têm que estarem juntas. Porque muitas das vezes, se a gente tiver só pela força da vontade, gente, a força da vontade é como se fosse uma bateria, certo? De celular. Que se você não tiver dando uma cargazinha de vez em quando, ela descarrega. Bem assim a nossa força de vontade, entendeu? A mesma coisa que a força de vontade que você tem dia 31 de dezembro de transformar a sua vida no outro ano e dia 2 de janeiro a força de vontade já descarregou toda e não é bem isso que eu quero e tudo mais, entende? Então a força de vontade e a motivação, ela tem que estar juntas, você tem que ter uma motivação. Qual é a motivação que você vai fazer aquela mudança de hábito? É para saúde, é para não morrer? Ótimo, então juntou força de vontade com motivação, a gente consegue mudar essa rotina, certo? Paulo, Carla, sejam muito bem-vindos. Então, assim, e um outro fator importante na mudança de hábito, não adianta você fazer uma lista, a partir de amanhã eu vou mudar tudo isso aqui. Todos esses hábitos ruins que eu tenho hoje vão começar a ser mudados amanhã. Não façam isso. Por quê? Eu já disse, o nosso cérebro, uma das funções dele é economizar energia. Quando ele vê aquela lista que você vai mudar, ele já vai pensar, meu Deus, vou gastar a energia toda, ela vai morrer. É assim que ele pensa. Então, quando você quiser, a partir do momento que você quiser mudar um hábito, né? Mudar sua rotina, comece com pequenos passos. O que é que hoje eu posso mudar? Algo que vai me levar à criação do hábito que eu quero, de um estilo de vida mais saudável e tudo mais. Então, não adianta querer mudar tudo de uma vez. Comece devagar, com pequenos passos, tá? Márcio, meu lindo, seja muito bem-vindo. Então, comece com pequenos passos. Essa é a trilha de sucesso para a mudança de hábito. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez, certo? E a questão da motivação. Por que que eu quero, né, mudar esse hábito? Qual a recompensa? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. Se algo for ruim, trouxer sofrimento, demanda de energia para ele, ele, ó, não quer, certo? Então, se algo for prazeroso para ele, aí o gasto de energia para ele vai ser menor, certo? Porque, veja bem, o gasto de energia de sorrir ou de chorar, como você gasta mais energia? Para chorar, né? Para chorar a gente gasta energia virada. Então, o cérebro, ele reconhece isso. O que é que ele vai gastar menos energia? Com algo positivo. Qual é a recompensa que eu vou ter com essa mudança de hábito? Lembra que do loop, do hábito que eu falei no início, eu tenho um gatilho, né? Que vai desencadear. Porque, assim, aconteceu um fato na nossa vida e aí a gente se comportou de uma forma, aí o nosso cérebro registrou. Daqui a pouco aconteceu um fato mais ou menos parecido, mas eu registrei da mesma forma. Eu me comportei da mesma forma. Aí o cérebro, ele vai começar a associar aqueles gatilhos parecidos com a forma que você se comporta. Por isso que muitas das vezes a gente tem situações que aí a gente de repente faz algo, se comporta de alguma forma e depois você pensa assim, poxa, não era nem bem isso que eu queria fazer. Mas foi no automático, porque o seu cérebro já sabia esse caminho para ir, entende? Então, assim, veja qual é o gatilho e recompensa e a gente só vai mudar a rotina. Porque um hábito, ele não é excluído, gente. Um hábito, seja ruim, seja bom, ele não é excluído. A gente vai apenas fazer um novo caminho neural, um novo caminho no nosso cérebro, entendeu? O que você frequentar mais é aquele que o seu cérebro vai dizer, não, é por aqui que ela quer ir. Lembra que ele está o tempo todo tentando economizar energia.
Então, eu tenho o gatilho, né? Tenho a recompensa, o que é que eu vou ganhar com esse novo hábito. E eu só vou tentar agora mudar a rotina. E aí é que entra, né? O pessoal que fala a dificuldade de mudar a rotina. Por exemplo, a live passada eu falei muito sobre a importância do sono, quando ele é importante. Isso por estar falando muito para os meus pacientes, para os meus clientes, é uma coisa que eu incorporei na minha vida, entendeu? A questão da importância do sono. Então, por exemplo, até 2018, eu trabalhava, eu dava aula, ministrava aula à noite, então eu saía muito tarde, chegava em casa, ainda tenho que preparar alguma coisa para outro dia, porque trabalho de professor, não é só na sala de aula, é antes e depois, certo? Então, valorizamos os professores. Então, assim, mas aí eu decidi que eu tinha que priorizar meu sono. E aí eu decidi não ministrar mais aula à noite. Parei com as aulas à noite, porque eu iria começar a trabalhar. Então, assim, imagine que anteriormente eu só ia dormir meia-noite, 1 hora, porque eu estava em atividade, né? Eu chegava em casa, terminava a aula 10 horas, 10 e pouco, chegava em casa 11 e pouco, né? E aí eu só ia dormir entre meia-noite e 1 hora. E acordava cedo. Mas eu decidi que eu ia priorizar meu sono. Então, a partir quando eu deixei de ministrar aula, 2018, 2019, o sono ele foi assim? Não. Foi uma construção de mudança de hábitos que eu tive que ir fazendo, entendeu? Porque o meu cérebro estava um caminho. Ela só dorme nesse horário e acorda esse. É o caminho que ele sabe. Entendeu? E eu fui construindo. Então, eu comecei, né, regularizei meu sono. Então, eu durmo entre 6 e 7 horas, entendeu? Por noite. E aí, tudo foi regularizando. Minha saúde ficou ótima, porque dormir é maravilhoso. Aí, o que é que acontece? Essa semana, esse início de ano, eu passei por um estresse muito grande. Boa tarde, Aslene. Suziane, boa tarde para você. Passei por um estresse muito grande, isso mudou toda a minha rotina. E, consequentemente, o meu sono, meu padrão de sono mudou. Eu comecei a ter insônia. E aí, o que é que acontece? Logo no início, né, 15 dias, eu aproveitei. Então, eu não fiquei mais estressada porque eu não estava dormindo. Porque eu conseguia dormir 10 horas, eu adormecia 10 horas. Mas quando era 1 hora, eu acordava e não dormia mais. Então, aí eu comecei a aproveitar, comecei a me estressar. Então, o que é que eu fazia? Eu não vou dormir mais. Então, vou terminar alguns projetos, né? Vou ler, vou terminar alguns trabalhos e terminava aproveitando esse tempo. Até que 15 dias eu disse, Joselita, você tá doida? Porque se você continuar nesse ritmo, o que é que o seu cérebro vai entender? Que é esse horário que ele tem que estar fazendo você dormir e acordar, entende? Se um novo hábito é feito de uma nova rotina, onde eu faço com frequência e repetição, né? E aí, quando eu faço com frequência e repetição, o meu cérebro, ele entende que é aquela rotina que ele tem que fazer agora para economizar energia, não é isso? Ia ser criada uma rotina para mim. Eu digo, você tá doida? Bora começar a regular isso. Aí eu digo, aí não, eu comecei, eu entendi, né? Porque tudo na vida, todas as doenças, eu falo muito isso, ela vem para nos trazer alguma lição, né? Se você tem algo aí, se você tem dores de cabeça, se você tem dores em algum local, se você tem alguma determinada doença, você precisa entender que a doença é o que a gente não resolveu na mente, o corpo ele vai expressar. E aí a gente tem que ver o que é que eu não resolvi na mente, entendeu? Então, eu entendi o processo que eu estava passando, né? De muito estresse, o que é que eu precisava estar resolvendo, mas eu tinha que dar um prazo. Se não resolver, é problema seu. Eu resolvo em outro horário, mas à noite não é mais para ser resolvido, entende? E aí agora eu tenho que mudar a minha rotina para voltar a ter meu sono regularmente, né? Então aí estabeleci horário, né? Eu tenho que me deitar nesse horário, independente de qualquer coisa. Mesmo que não tivesse com sono, mas aí fora de celular. E aí na live passada eu falei, né? De você desligar das redes sociais.
E aí passei a tomar chás, passei a tomar, aumentar, né, o meu GABA para ver se eu conseguia relaxar mais para poder dormir. E tá sendo gradual, certo? Eu tô voltando, ainda não tá todas as noites, mas eu já tô voltando gradual. Por quê? Porque eu tô mantendo uma rotina e tô dizendo ao meu cérebro que é aquela rotina que eu quero. A motivação é a mesma, né? De dormir, para poder repousar, para poder descansar o corpo, a mente, né? A recompensa é acordar maravilhosamente bem, né? Porque quando você dorme bem, você acorda maravilhosamente bem. E agora eu só preciso ajustar a rotina. Então, tentar aumentar a GABA, promover mais um relaxamento, né? Então, luz apagada para poder acelerar a produção da melatonina. Então, tudo isso, eu incluí a rotina. Vocês estão percebendo isso que eu tô querendo passar para vocês? O que é que eu tô querendo passar para vocês? Percepção. A gente tem que ter a percepção de quando eu, por uma adversidade da vida, eu mudei minha rotina, né? Só que se essa rotina for boa para mim, ok, eu ter mudado. Mas se não for, o que é que acontece? Eu tenho que ter a percepção de que momento eu tenho que tenho que dar um stop, eu tenho que mudar essa rotina para não deixar o meu cérebro criar uma nova conexão neural e estabelecer. Entendeu? E aí, quando estabelece, é as frases que eu costumo ouvir, porque é tão difícil mudar o hábito. Entendeu? Porque a gente passa por todos esses viés. A Islene está dizendo assim, eu já tive picos hipertensivos por dormir poucas horas. Gente, a gente já falou o quanto o sono é essencial para a nossa saúde, entende? Então, assim, dicas de como a gente pode estar mudando, né, essa questão dos nossos hábitos. Que entendo em algumas situações que realmente é difícil, mas não é impossível. A gente pode. É claro que inicialmente vai ter um esforço, gente. E é isso que eu digo. Não dá para ser só na força da vontade. Tem que ser com a motivação. Você tem que colocar a motivação. O que é que vai motivar a você a mudar esse hábito? O que é que vai motivar você a partir de hoje priorizar seu sono, dormir mais, certo? Então, a gente já falou sobre toda a importância, o que é que o sono vai proporcionar de benefícios pra gente. O que é que hoje eu vou fazer para incorporar uma maior ingesta de água? Quais são os benefícios? A recompensa. Lembre que nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. O que é que eu vou ter de bom com isso? Tem que estar muito claro na sua cabeça, entendeu? E o desejo verdadeiro, como eu falei. Se esse desejo não for seu, seu cérebro ele não reconhece como legítimo. E aí vai ser muito mais difícil você mudar. Aí sim vai ser difícil, tá? Então, regrinhas básicas. Estabeleça, você quer mudar um hábito. Estabeleça, então, o que é que você pode começar. Não queira mudar tudo de uma vez. A partir de hoje eu vou mudar toda a minha alimentação. Vou ser super, super, super saudável. E vou tirar tudo aquilo que eu quero. O cérebro vai bugar. Ele vai dizer, essa menina quer me matar. Então, não é assim. Então, estabeleça, se você quer mudar alguma coisa na sua alimentação, se você quiser começar uma atividade física, se você quiser mudar um padrão mental, comece de cada vez. Comece uma coisa de cada vez. Comece com pequenos passos, certo? Mas não comece amanhã. Comece hoje. A mudança tem que ser hoje, entende? Então, qual é a mudança de hábito que você quer fazer que precisa começar hoje? Não comece amanhã, porque talvez o amanhã não venha, entende? Então, mudar um hábito de cada vez, né? Começar essa rotina, ou seja, dar pequenos passos, alcançar, né? Um hábito, ele inicia com essas pequenas mudanças. E o mais importante, a cada mudança que você alcançar, gente, ó, se parabenize. Isso é muito importante porque isso dá um reforço positivo para o seu cérebro. Poxa, Joselita, parabéns. Hoje você dormiu, que foi uma beleza. Eu me parabenizo. Então, quando você conseguir fazer uma atividade, conseguir fazer uma caminhada de 30 minutos. Parabéns, parabéns, Sara, por você ter conseguido, né?
Ah, hoje, essa semana, eu passei, eu não tomei refrigerante. Parabéns, parabéns, Márcio. Essa semana você ficou sem refrigerante, isso é muito importante para você. Parabéns, ou seja, reforço positivo. Toda vez que você alcançar, né, você vai respeitar essas mudanças, vai respeitar os seus limites e vai parabenizar por cada vitória que você acontecer. Pode ser pequenas vitórias que você acha que está acontecendo, mas você vai e se parabeniza por isso. É um reforço positivo que você está dando para você e o seu cérebro vai entender que verdadeiramente é isso que você quer, essa mudança, entende? Então, assim, pequenos passos, né? Pequenas mudanças de cada vez, comemorar as mudanças. Se você não tiver, Joselita, eu não consigo fazer atividade sozinha. Conto com a ajuda de um profissional, um educador físico. Joselita, eu não consigo regular minha alimentação sozinha. Conto com a ajuda de um profissional. Vejo um nutricionista. Joselita, minha mente eu não consigo, né, mudar meu mindset, eu não consigo mudar minha mentalidade, eu não consigo pensar positivo, eu só penso negativo e tudo mais. Procura ajuda profissional, um terapeuta ou um psicólogo, certo? Ou seja, se você vê que sozinho não dá, você tem que procurar ajuda, certo? E aí os profissionais, eles estão aí. Os profissionais de ajuda estão aí para isso, entende? E aí outra coisa que é importante, isso já foi estudado. Muitas das vezes quando você quer mudar um hábito, você contar com aliados, seja uma ajuda profissional ou de amigos, familiares. E uma das coisas que estudos indicam é que muitas das vezes nas mudanças de hábitos, o grupo ele ajuda muito, porque o grupo ele vai dar muito esse reforço positivo. Às vezes você não tá bem, eu já não tô bem, não consegui fazer minhas atividades, e aí o outro vai lá, né, incentiva, eu consegui dessa forma, talvez se você fizer dessa forma. Então muitas das vezes o grupo ele ajuda muito, entendeu? Então, por exemplo, grupos de emagrecimento, eu já trabalhei muito com grupos de emagrecimento e dá super certo, entendeu? As pessoas elas terminam indo mais por conta da ajuda mútua, né? E aí a gente tem os alcoólicos anônimos, né? Os vigilantes de peso, o pessoal que trabalha em grupo, muitas das vezes eles conseguem possibilitar esse reforço positivo que eu falei, que vai dar aumentar mais o seu loop de hábitos, entendeu? Então, muitas das vezes você tá em grupo ou pedir ajuda a gente. Eu tô começando porque assim, por exemplo, pedir aliados, familiares e amigos é importante, né? Porque você precisa desse reforço positivo, mas a gente tem que ver quem são esses nossos aliados. Porque muitas das vezes, né? Como eu trabalhei muito com emagrecimento, às vezes as pessoas chegam pra você assim, Joselita, você tá gorda, você precisa emagrecer um pouquinho e tudo mais, e fica só instigando, né? Você precisa emagrecer, você precisa emagrecer. Aí você toma a decisão, vou tomar vergonha em minha cara, né? Como diz fulana, e vou emagrecer. Vou começar numa atividade física, numa dieta. Aí você entra, né? Numa dieta de emagrecimento. Aí você se encontra com aquela pessoa que tava, aí a pessoa vocês estão numa festa, aí ela lhe oferece, olha, você quer isso? Aí você, não quero, boa não, tô no processo de emagrecimento. Ave Maria, você tá chata, viu? Que é isso, mulher? Isso aqui não vai lhe matar, não. Você é desse jeito, ou seja, a pessoa que tava lhe instigando a emagrecer é a mesma coisa é a mesma que vai tentar lhe sabotar. Acreditam nisso? Já passaram por isso? Eu já passei muito. Já vivenciei muito. Então, assim, esses aliados, vocês têm que pensar em que é realmente que vai estar lhe dando reforço positivo. Entende? Então, muitas das vezes, não são todos os familiares, não são todos os amigos que vão estar passando esse reforço positivo. E se essas pessoas não estiverem lhe dando um reforço positivo para a mudança de hábito que você quer, então se afaste, certo? O que você tem que procurar, o que eu tô falando é que grupos ajudam, né, nessa mudança de hábito.
pessoas aliadas, mas pessoas aliadas que deem reforço positivo. Reforço negativo, não queiram, certo? Rosilda, boa tarde. Bruno, boa tarde, Bruno. Próxima semana estaremos juntos, viu? Entendem? Então, hoje era o nosso bate-papo. O Bruno hoje eu estava falando com relação à mudança de hábitos, né? Como é que acontece, como é que a gente pode fazer, tá promovendo algumas mudanças de hábitos na nossa vida, que é uma demanda. Esse mês eu trouxe somente demandas do consultório, né? Que possivelmente é a demanda de todo mundo. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, senão nós iremos encerrar por aqui. Ok? Dúvidas aí? Deixa eu verificar. Gente, eu vou me despedindo, certo? Agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigada pela participação, tá? Façam uma reflexão de que hábitos... Oi, Nathalie, sempre bem-vinda, independente do horário. Qual hábito que você quer mudar, certo? Veja qual é o gatilho, qual é a motivação de você manter aquele hábito e de você modificar esse hábito. Veja qual é a recompensa, o que é que você ganha mantendo o seu hábito. O que é que você ganha mudando o seu hábito? O que é que você ganha e você perde, entendeu? Faça tudo isso, comece com pequenos passos, com pequenas mudanças, certo? Mantenha a motivação e a força de vontade juntos. Se precisar de ajuda, peça ajuda, psicólogo, nutricionista, educador físico, terapeuta. Estamos todos aqui, profissionais de ajuda, para lhe ajudar, ok? Uma boa semana, onde é o grupo de vigilantes de peso. Eu não sei se Lésia é por aqui, mas eu posso pesquisar e depois eu lhe dou um retorno com relação a isso, entendeu? Onde é que está, ou em algum outro grupo que você queira se inserir. Mas eu procuro saber e depois lhe dou um retorno, tá bom? Então, gente, mantenha toda essa base de tudo que você quer mudar, né? Tenhamos, digamos assim, um autoconhecimento, uma percepção de quando realmente a gente precisa mudar. Lembrando que o nosso cérebro, ele não distingue o que é um hábito bom ou o que é um hábito ruim, né? Ele segue o que você está fazendo de rotina, ele segue aquele caminho que ele já tem. Então, se a gente quiser um novo caminho neural, um novo caminho no nosso cérebro, a gente tem que promover essa mudança. E essa mudança, ela tem que ser com frequência, né? E repetição. Ou seja, eu tenho que fazer todos os dias. Se eu fizer um dia, o outro não, o nosso cérebro, ele vai para o caminho antigo, tá? Se eu quero que ele vá para o novo caminho que eu tô fazendo, eu tenho que fazer isso com frequência e repetição, tá? Gratidão a todos que estiverem aqui. Espero que o nosso bate-papo tenha ajudado, né? Então, fevereiro foi um mês da gente trazer as demandas do consultório. Março, eu já tô promovendo algumas outras situações pra gente estar conversando aqui no nosso bate-papo, tá? Estou à disposição de todos, seja lá na minha bio. Aproveitando, a gente ainda está com o clube de meditação às quarta-feiras, 9 horas. Quem ainda não entrou no grupo, vai lá na minha bio, entra. A meditação guiada, né? Ela tem duração de 30 minutos, mas está sendo maravilhoso. Então, quem quiser trabalhar a questão da ansiedade, né? De parar um pouquinho para respirar, para olhar para você mesmo, te aguardo lá no clube de meditação, ok? Aproveitando, vá lá no meu canal do YouTube, gente, me dá uma forcinha lá, se inscreve no canal, que eu tô querendo fazer alguns trabalhos e eu preciso de números de inscritos, tá bom? Já agradeço antecipadamente. Um beijo, fiquem com Deus, certo? Que Deus abençoe grandiosamente o restante da nossa semana. Que tudo seja leve na nossa vida. Tchau, tchau.